Fala aí, moçada da Arena, aqui é o professor Thiago e vou falar um pouquinho aqui brevemente daquilo que nós fizemos durante a nossa eletiva. Bom, nós começamos falando ali da trajetória do blues, né? De onde, como foi surgir o blues ali quando nós vemos aqueles músicos no início do século passado tocando violão. Quer dizer, nós vimos um pouco da história desse processo, né, até chegar ali e até o advento das guitarras elétricas. Depois nós vimos um pouco da história do surgimento do jazz, que também teve como origem o blues, né? Dentro o ragtime, o boogie boogie. Nós vimos um pouco do que é o swing. Nós vimos o que foi o rhythm and blues, como o rhythm and blues deu origem ao rock and roll. Nós também vimos o rock and roll, nós vimos o funk music e também o pop music. Logicamente até ali o início, né, metade da década de 90. E esse foi o trabalho nosso. Nós fizemos uma odisseia pelos Estados Unidos e também pela Inglaterra durante o século passado e vimos como foram surgindo os principais estilos musicais que a gente pode dizer majoritariamente de origem africana, né? Ou seja, a música africana deu origem aí ao blues, ao jazz, ao funk, ao rhythm and blues, quase todos os grandes estilos que nós conhecemos da música norte-americana e também de certa forma da música inglesa, né? E aí vocês irão colher um pouco daquilo que os alunos têm a dizer a respeito dessa experiência. Um grande abraço e nós nos veremos na culminância. Salve, salve, rapaziadinha, meu nome é Samuel. Eu sou da eletiva Músicas do século XX e o que a eletiva agregou na minha vida? Mano, muitas coisas, né? Eu conheci várias músicas, várias bandas, muita coisa, tipo jazz, tá ligado? Que eu nem curti, agora eu curto, tá ligado? Então, eletiva agregou muito na minha vida e só tenho a agradecer. Oi, eu me chamo Ana Vitória e eu vim aqui falar um pouco sobre a minha experiência na minha eletiva, que é a música nos Estados Unidos e na Inglaterra durante o século XX. Bom, eu adorei ter participado da eletiva para começo de conversa, até porque saber da origem da música é muito legal. E saber que música não é só saber tocar um instrumento e sair tocando para os outros te ouvirem. Não, música é uma forma de expressão e tem a história por trás da música e foi muito legal ter descoberto a música, né, do blues, né, o estilo musical blues, rhythm and blues, o rock que eu já conhecia, mas não sabia que o rock tinha bastante pegada do blues. Foi muito, muito legal mesmo. E é isso, eu adorei ter participado. Sou a Bianca Rodrigues, do segundo ano C, faço parte da eletiva de música no século XX e eu amei a eletiva, eu amei a ideia. Assim que eu bati o olho, foi a primeira que eu escolhi sem dúvida, porque música eu acho que é a minha coisa favorita no mundo e eu sempre fui muito ansiosa para aprender mais sobre isso, sobre os assuntos, sobre a época e tudo mais. E eu amei muito a eletiva, o professor foi maravilhoso, eu aprendi várias coisas novas e também conhecer, né, gente mais ou menos da minha idade que tem o mesmo interesse, foi muito legal. Então toda a experiência de fazer as fotos, o vídeo, todas as conversas sobre música foi sensacional, eu amei muito.
Durante a nossa letiva, fizemos um verdadeiro tour histórico pelo século XX, incluindo encontrar as raízes dos principais estilos musicais que marcaram a história americana e inglesa e a importância que esses estilos tiveram para os dois países e para o mundo. Começamos pelos cânticos realizados por escravos nas plantações de algodão no sul americano, e todo o processo até que os seus descendentes passassem a essência de tais cânticos para os instrumentos europeus, como o violão, fazendo com que surgisse o blues. Vimos o surgimento do jazz em New Orleans, estado de Louisiana, e podemos fazer uma análise sobre o quão poderosa a música é. Os senhores tomaram a liberdade e a dignidade daquelas pessoas que foram escravizadas, mas não conseguiram tomar aquilo que estava em suas almas, a sua espiritualidade e a sua música. A música de origem africana foi inicialmente vista como uma música do gueto, música de preto, e todos os demais adjetivos que uma mente doentia consegue criar. No entanto, a elite não conseguiu boicotá-la por muito tempo. Dentro de pouco tempo, homens brancos da alta classe passaram a ser os grandes consumidores daquela arte que outrora fora marginalizada, lotando casas de concertos para apreciar artistas de blues e de jazz. Décadas depois, o rock e o rhythm and blues surgem agora com todo o sex appeal que a música negra sempre possuiu, envolvendo as mentes oprimidas de uma juventude branca que também clamava por liberdade. Foi aí, nesse momento, que vimos o surgimento do rock and roll, estilo musical que ganharia o mundo e que seria contrabandeado para dentro da Inglaterra, país que ainda amargava frente a toda a repreensão da era vitoriana. Após termos conhecimento dos principais subgêneros do rock, vimos um outro estilo musical surgir para dar voz aos povos negros que seguiam marginalizados, sem os direitos civis dos quais gozavam os brancos americanos. Embalados pela sensualidade e pelo grito de protesto, surge o funk music, tendo James Brown como seu grande nome. Para finalizar, vimos o surgimento da música pop e de todos os outros principais artistas que fizeram o nome dentro dela: Michael Jackson, Cyndi Lauper, Madonna e dentre outros.